A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. A lição que estaremos estudando hoje é a lição de número 11, que faz parte da lição do terceiro trimestre de 2025. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esse é o tema do terceiro trimestre. Nós estaremos falando da lição de número 11, que será ministrada no dia 14 de setembro, no próximo domingo. E será nesta data Dia Nacional de Missões. Dia Nacional de Missões. Dia 14 de setembro. Lição de número 11, que tem como tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Esse é o tema deste domingo, do dia 14 de setembro, que será ministrado esta aula. Uma igreja hebreia, ou seja, uma igreja, uma comunidade evangélica, judaica, com seus costumes, que eram chamados de hebreus, né? Essa comunidade ela tinha muitas coisas que era específico dela. E essa igreja, ela nasceu em Jerusalém no Pentecoste. E ela situava-se em Jerusalém. Mas aqui diz, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Ou seja, esse estrangeiro eram todos aqueles que não eram judeus. Todos aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, esse era um estrangeiro. E nós vemos que em Atos 1:8 está escrito que Jesus está dizendo assim que ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Porém, esta igreja, ela ficou em Jerusalém. E a lição de hoje vai falar desta igreja na casa de um estrangeiro, na casa de um povo gentil, que não era o povo da promessa. Cria-se, naquela época, que a promessa era apenas para o povo judeu, apenas para ele. Mas Jesus, depois do Pentecoste, capacitou eles, através da descida do Espírito Santo, e disse para eles, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, ou seja, onde estava o povo judeu ali, como nas demais localidades, onde se encontravam povos de outras nações, de outras culturas. Ou seja, Deus está dizendo para eles que a salvação é para todos. A salvação é para todos. Por isso, nós vamos ver em Atos 8:1 uma grande perseguição que dispersou aquele povo, só ficando em Jerusalém, os apóstolos. Porque a igreja foi levantada ali, precisava de um grupo para estar cuidando, mesmo em meio às perseguições. Mas o povo se dispersou. O povo se dispersou. Mas essa dispersão não foi uma derrota para o povo, que por onde o povo ia passando, ia anunciando a palavra de Deus. E essa perseguição ela veio após a morte por apedrejamento de um diácono. Não foi de um pastor, não foi de um presbítero, não foi de um evangelista, mas foi de um diácono.
Um diácono que tinha umas características: bom caráter, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A sua fé ele preservou até o último momento da sua vida. Custou-lhe a vida, mas não abriu mão da sua fé. E após a sua morte, ele viu, o momento da sua morte, ele viu o céu aberto e Jesus em pé, à direita de Deus. Como quem estivesse dizendo: vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. Mostrando para que Estevão pudesse entender que o caminho certo era aquele, mesmo com a morte. Mas ele alcançaria a vitória, ele não seria um derrotado. Então esta igreja da dispersão, esta igreja a qual pregou para muitos, teve um suporte enviado, a qual foi Pedro e João, e deram suporte àquele povo, instruindo eles na palavra e batizando eles. E numa das ocasiões, aleluia, a igreja teve que ir na casa de um estrangeiro chamado Cornélio. Aqui nós vamos iniciar a nossa lição de hoje. Então, na casa de Cornélio, a igreja hebreia, ela entrou na casa de um estrangeiro. Dali começa a se expandir de uma forma diferente o evangelho, chegando até a mim, até você. Aleluia. Então o texto áureo diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que seja batizado este que também receberam como nós o Espírito Santo? Está em Atos 10 e 47. Ou seja, o mesmo Espírito que o hebreu, esse povo dessa igreja hebreia, esse povo judeu, que era o povo da promessa, esse mesmo Espírito recebido por eles, que eles achavam que eles eram os únicos. Aleluia. O povo gentil também receberam. Cornélio recebeu e ele diz: porventura, pode negar a água para ser batizado, sendo que ele recebeu o mesmo Espírito que nós recebemos? Não. A igualdade para todos. A igualdade para todos. Então a igreja nasce em Jerusalém no Pentecoste e anunciava o evangelho ao povo hebreu. Mas na sua saída, na dispersão, se depararam com um povo diferente, que era o povo gentil, que não era o povo da promessa. Mas este povo também era merecedor das bênçãos de Deus. Então o povo gentil não judeu não era o povo escolhido, mas também receberam o mesmo Espírito dado aos apóstolos judeus, sendo assim tornando-se todos iguais. Todos somos iguais. O mesmo Jesus que veio para o povo judeu, ele veio para o povo gentil. Aqui vai mostrar que basta nós abrirmos o nosso coração, deixar ele entrar e fazer morada, tornamos-nos um povo único. Um povo único. A verdade prática diz assim: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Só que quando nós falamos em acepção de pessoa, nós estamos falando na questão da salvação. Aleluia. Tanto o povo gentil como o povo judeu tem direito à salvação. Então Deus não faz acepção. Mas na hora de usar alguém, não que Deus faça acepção, mas aquele que busca mais, ele recebe mais. Não que seja feito acepção de pessoa, mas é a recompensa da sua busca.
Aquele que busca ser cheio do Espírito Santo vai ser cheio do Espírito Santo. Aquele que busca alguns dons, será dado a ele aqueles dons, de acordo com a necessidade, de acordo com a vontade de Deus. Então existe uma diferença. A salvação é para todos, sem exceção. Está aberto a todos. Porém, a conquista dela, que não significa acepção, é a busca minha e a busca sua. Todos têm o direito à salvação, basta apenas arrepender-se dos seus pecados. Todos, todos. A salvação não é por mérito. Aquele que prega, aquele que dizima, aquele que oferta, aquele que evangeliza, não. Não é por esse mérito a salvação. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a palavra, aquele que anda nos seus caminhos, tanto judeus como gregos, como gentios, são merecedores. Mas temos que fazer a nossa parte. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 10, verso 1 ao 8, 21 a 23, e o 44 e 48. O verso de número 1 diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Centurião porque ele era um oficial que cuidava de um grupo de até 100 homens. 100 homens. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha, esse homem ele era gentil. Mas o que ele era? Ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa. E fazia muita esmola ao povo, ou seja, ele ajudava muita gente. E de contínuo, esse gentil orava a Deus. Aleluia. A mesma necessidade dada a ser feito a um judeu, aleluia, esse gentil também fazia. E quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então na visão, enquanto ele orava, ele viu um anjo. E esse anjo se dirigia a ele, chamava ele pelo nome, conhecia ele. Então dizia Cornélio, ou seja, chamava ele pelo nome. E fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então o anjo vem para ele numa visão e diz para ele: Cornélio, as suas orações têm chegado até o trono da graça. As suas orações têm chegado até a presença de Deus. Isso é o ato de caridade. A sua ação como esse homem piedoso, aleluia, que cuida daqueles necessitados. Deus também tem conhecimento desses atos. Então foi ponto positivo para Cornélio. O anjo diz para ele que as orações dele têm chegado até Deus e que Deus tem conhecimento de todo o ato de bondade que este homem fazia. Mas este homem não tinha aceitado a Jesus ainda. Esse homem ainda não havia aceitado a Jesus, mas ele já fazia uma prática de um crente. Ele já tomava iniciativa e atitude de um cristão, de um crente. Aleluia. Ele orava a Deus, tanto que o anjo confirma que as orações tinham chegado até Deus. E o anjo também dizia para ele que Deus se agradava de tudo que ele fazia, porque Deus via o seu ato de misericórdia com os necessitados, que eram as suas ofertas. Aleluia.
Só que tem um detalhe aqui. Para que eu venha aceitar a Cristo, para que você venha aceitar a Cristo, abandonar a sua prática mundana e se tornar um cristão verdadeiramente, alguém tem que vir pregar para mim e para você. Ou seja, alguém tem que vir anunciar a palavra de Deus para mim e para você. Mas o anjo não podia pregar. Não foi dado essa autoridade, não foi dada essa incumbência ao anjo de pregar a palavra de Deus. Os anjos são ministradores de bem, de coisas boas, de bênção. Aí o anjo diz assim, o anjo fala para ele, depois de ter mostrado para ele que as orações têm chego até a Deus, que as suas ofertas são de conhecimento do Pai. Aí o anjo diz para ele, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia. Este homem que foi enviado como suporte a Filipe, que estava pregando e ganhando almas, agora ele estava em Jope. E o anjo diz, manda buscar ele, manda buscar este homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia. E esse está com um certo Simão curtidor, que tem em sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que fazer. Então Pedro iria orientar Cornélio, ia mostrar para Cornélio qual era o próximo passo a ser dado. Na vinda, da chegada de Pedro até a casa de Cornélio, Cornélio ia relatar para ele tudo o que aconteceu. Em cima do relato de Cornélio, Pedro ia instruir ele. Pedro ia instruir ele. O verso 7 diz assim, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava ao seu serviço. E havendo contado tudo, enviou a Jope. E descendo Pedro junto com os varões que lhe enviaram, foram enviado por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estáis aqui? Pedro pergunta para aqueles homens, por que vocês estão aqui me procurando? E disseram, Cornélio, o centurião, varão temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Não era um homem qualquer. Ele tinha testemunho de muitas pessoas. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Ou seja, que Pedro fosse até a casa de Cornélio e ouvisse os relatos de Cornélio. Então, chamando-os para dentro, recebeu em sua casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos a Jope. Verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito que se derramasse sobre os gentios, porque os ouviram falar em outra língua e magnificar a Deus. Respondeu Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Esses também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Então quando eles foram batizados, o batismo naquela época, ele se dava após a conversão. Após a conversão. Então Pedro vai até a casa de Cornélio. Cornélio relata a visita do anjo, a visão que ele teve. Aleluia. Em contrapartida,
Antes de sair de Jope, também Pedro também teve uma visão que conciliou uma com a outra. E após Pedro pregar, eles aceitaram a Cristo e foram batizados. O batismo é só após a conversão. Aí cumpriu-se o que o anjo pediu para ele: envia alguém à casa de Pedro, traz ele aqui, que ele irá instruir acerca de tudo aquilo que você tem falado. E estando Pedro falando com eles, o Espírito Santo tomou a todos. E quando o Espírito Santo tomou a todos que estavam ali, ouviu-se falar em línguas estranhas, e eles maravilharam-se com aquilo. Por que que eles se maravilharam-se? Porque aqueles povos que estavam falando em língua, aquelas pessoas que estavam falando em línguas, não eram judeus, mas eram gentios. Então abre-se a mente de Pedro, que o Espírito Santo, que é Deus, ele não veio para os judeus, mas veio para todos que ali estavam. Todos que ali estavam. A introdução, ela vai nos dizer assim: nessa semana estudaremos sobre a igreja judaica de Jerusalém, como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamado por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Olha o que diz: a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco. Deu um passo gigantesco. Olha o que diz, eu acho que é a verdade prática da lição de número 10. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Então a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus limites. E aqui nós vemos que a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamado por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Ou seja, sair do comodismo ali, do conforto, e anunciar, levar o evangelho a outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios. O que na época não era aceitável na época, porque aquilo era apenas para eles, para os judeus. Em Atos 10, é uma das mais impressionantes histórias bíblicas, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar todos aqueles que demonstrarem fé na pessoa bendita do Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Então, da mesma forma que o Espírito Santo desceu no Pentecostes e encheu toda aquela casa, só que ali só estava o povo judeu. Também naquele encontro, na casa de Cornélio, quem estavam ali, que era um povo judeu, o povo gentil, eles também receberam, da mesma forma que os judeus receberam no Pentecoste, eles também receberam ali o Espírito Santo. Então, confirmando que essa é uma bênção, uma dádiva, é para todos, é para todos. A igreja era judaica, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a igreja pregava apenas para os judeus em Jerusalém. Tanto que diz assim, em Atos 10, é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar todos aqueles que demonstrarem a fé em Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o Espírito Santo da mesma forma. Então, não era apenas para os judeus, né?
Então a igreja era judaica, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. A igreja, nascida em Jerusalém, ela pregava em Jerusalém para os judeus. Mas Atos 1 e 8 dava uma direção a esta igreja, que elas tinham que sair dos muros de Jerusalém para fora. Então deveriam sair dos muros, levar o evangelho a outras nações, a outros povos. E a palavra-chave é aceitação. Aceitação. Aleluia. Ou seja, essa aceitação, ela está incluso todos, amigos e inimigos. Aquele a qual temos afinidades ou não temos. Isso se chama aceitação. Aleluia. O tópico de número 1, a revelação de Deus aos gentios. Esse é o tópico do número 1. O subtópico de número 1, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus e viu um anjo de Deus, que está em Atos 10 e 3. Não é incomum nas páginas da Escritura Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por causa do propósito. A inclusão dos gentios na igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo gentil, era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Vamos só dar uma paradinha aqui. Cornélio, ele era um homem que tinha um desejo de salvação. Cornélio, ele era um homem piedoso. Cornélio, ele era um homem que fazia suas caridades. Aleluia. Mas isso apenas não bastava. Isso apenas não bastava. Ele precisava ter um encontro com Deus. Ele precisava aceitar a Cristo. E para isso alguém tinha que pregar a ele. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para o anjo. Foi o que eu falei na leitura bíblica em classe. Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro a fazer isso, que está em Atos 10 e 22. Então, a revelação de Deus aos gentios. Deus já havia ali se revelado através do desejo a qual Cornélio tinha de orar, de falar com Deus, de fazer as caridades, porém ele tinha que aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para isso alguém tinha que pregar a ele. E quem que poderia pregar para Cornélio? Quem que recebeu a palavra de Deus? A quem foi instruído? Foi aos judeus. E Cornélio, ele era um gentil. E o anjo aparece a ele e diz: manda buscar a Pedro, aleluia, um judeu, para que venha e pregue para você. Então a visão de Cornélio gentil, todos os povos não judeus que não faziam parte do povo escolhido. Então judeus, todos os povos não judeus e que não faziam parte do povo escolhido por Deus eram gentios, mas precisavam de salvação. E um judeu tinha que pregar, anunciar, para que
ampliasse as boas novas através dos gentios e eles também fossem um anunciador da palavra. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não diz que é para os judeus, mas diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, a vida eterna ela foi aberta a todos, não apenas aos judeus. Por isso Deus enviou o seu Filho para morrer por todos, para que todos tivessem esse direito. Cornélio, um centurião, oficial romano que comandava uma unidade com cerca de 100 homens, ele era um romano, não era judeu, da cidade de Cesareia. Orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Deus se revelou a Cornélio através do anjo, que deu toda essa orientação. A orientação de Cornélio tinha chegado até o trono de Deus, as suas ofertas eram conhecidas, como eu já falei no início, sua conduta e comportamento também eram conhecidos, mas faltava uma coisa, e o anjo de Deus aparece e confirma essas coisas e pede para que mande buscar Pedro em Jope, e ele dirá o que fazer. Além das obras, precisamos da fé, aceitar a Cristo e rendermos a Ele. Então, um homem piedoso, um homem caridoso, ele já tem um início. Já tem um início. Porque as obras nós fazemos também, quando ela vem do coração, é direcionada por Deus. Mas a salvação nós precisamos aceitar aqui a Cristo. Aleluia. Nós precisamos testificar isso. Então foi o que faltava para Cornélio. Porém, o anjo que lhe apareceu não podia pregar para ele, porque essa incumbência é para os homens, são para nós. Não foi dado a eles. Agora as bênçãos, eles trazem bênção para nós. São anjos ministradores, eles são ministradores de bênção. Isso é a função deles, né? Então essa foi a visão de Cornélio. O subtópico de número 2 diz a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Está em Atos 10:10. Pedro teve uma experiência espiritual com a visão e a revelação divina que deixou perplexo. Atos 10, 11 e 12. Deus sabia do impacto da missão na casa do gentil. Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído. Olhe como que aquele povo, judeus, eles viam o povo gentil. Então Pedro levaria o Evangelho a um povo que ele achava que estava excluído do plano de salvação. Aleluia. Excluído do plano salvífico de Deus. E sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Nessa revelação desce um rolo, um lençol, e ali tem vários animais ali que não faziam parte da alimentação do povo judeu. E uma voz diz para Pedro: mata e come. Aleluia. E Pedro diz assim: não, eu não vou fazer isso. Não vou matar nem comer algo imundo. E a mesma voz diz para ele: não torne imundo aquilo que Deus santificou. Ou seja, mostrando para ele que aquele povo que eles consideravam impuro, aquele povo que eles achavam que eram escolhido do plano salvífico, do plano da salvação. Aleluia.
após ser consagrado a Deus, após aceitarem a Cristo, se tornariam um deles. Aleluia. Faziam parte do mesmo povo. Aleluia. Entrariam no plano da salvação. Teriam direito à salvação. Aleluia. Mas mesmo assim Pedro foi criticado, porque foi à casa de um gentil. Foi criticado. Mas depois que Pedro entendeu, ele mostrou aos outros o porquê que ele foi. Aleluia. O real motivo. Aleluia. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma visão, Atos 10, né? Tendo fome, teve uma visão, como eu disse, um lençol que descia do céu com vários animais, e uma voz dizia: mata e come. Não posso comer porque é uma coisa comum e imunda. E a voz diz novamente, como lhe disse, como pode chamar de comum aquilo que Deus purificou? Não é comum, é algo diferente. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós nos rendemos a Ele, abrimos o nosso coração para Ele entrar e fazer morada, nós não tornamos mais comum, somos diferentes. Comum é o povo que está ali, que não aceita, mas nós tornamos incomum, diferentes. Diferente. Na visão dos judeus, o povo escolhido, a salvação era apenas para ele, mas para Deus deve ser alcançada a todos, que está em João 3,16, como eu já disse, que eu já li isso aí, já falei, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, não apenas os judeus, mas que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O subtópico de número 3, ele diz: a urgência da pregação do Evangelho. Você acha que existe uma urgência na pregação do Evangelho? Será que existe no dia de hoje? Será que onde nós olhamos, nós não enxergamos alguém que está necessitado de uma palavra minha ou sua? É o que mais tem, são pessoas necessitadas. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Então, nada impede Deus de usar um anjo e enviar ele a uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho. Nada impede. Aleluia. Contudo, essa não era a maneira usual do Senhor trabalhar. Ou seja, não era uma maneira normal ele enviar um anjo para que você fosse salvo. Mas ele viu ali o desejo de salvação daquele homem chamado Cornélio. E ele era um gentil. Ele era um excluído do plano salvífico na mente dos judeus. Ele fazia parte de um grupo que não seria alcançado pelo Evangelho na mente dos judeus. Mas o plano de salvação de Deus é para todos, a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos sejam salvos, independente da sua posição. A salvação é para todos. Você pode ser rico, pobre, branco, negro. Pode ser um europeu, um asiático, um sul-africano, um africano, um americano. Aleluia. Rico, pobre.
Deus quer que todos se salvem, independente da sua posição. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura, que está em Marcos 16 e 15. E de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, que nele crê, será salvo. Mas aquele que não crê, esse será condenado. Paulo afirmou que Deus achou por bem, salvar os que crerem por meio da pregação. 1 Coríntios 1 e 21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós já somos comissionados a pregar o evangelho. Somos comissionados a pregar o evangelho. Já temos por obrigação, por dever nosso, anunciar a Cristo. O 1 Coríntios 1 e 21 diz assim: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os anjos são ministradores de bênção, não cabe a eles pregar. Isso é para o homem. Isso era para mim e para você. Não vamos esperar que um anjo venha visitar ali o seu fulano, o seu ciclano. Aleluia. Isso está no nosso ombro. Isso é dever nosso. Aleluia. Somos nós que devemos ir até os necessitados, que precisam de uma palavra, e uma palavra para a salvação da sua alma. Não precisamos esperar que um anjo venha nos comissionado, que alguém venha a nos dar uma posição. Não. Como eu estou falando aqui, você pode falar. Você pode anunciar, você pode dizer das maravilhas que Deus fez na tua vida. E alguém, por meio desse testemunho, pode desejar ser um igual a você. Pode desejar ser um dos tais que herdará o reino de Deus. Mas esta incumbência não está nos ombros dos anjos, mas nos nossos ombros. Aleluia. O tópico de número 2, ele diz a salvação dos gentios. E o subtópico de número 1, do tópico 2, ele diz pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio. Então Pedro foi direcionado, através de uma visão, a ir à casa de Cornélio. Sua pregação é totalmente cristocêntrica. Ou seja, o centro da pregação de Pedro ali é Cristo. Aleluia. Aquele que veio na forma de homem, nascido de mulher, sofreu, padeceu, foi condenado à morte de cruz, carregou a sua cruz, uma cruz pesada. Ali ele foi pregado, aleluia, e morreu, sem dever nada. Essa é uma pregação cristocêntrica, uma pregação que tem Cristo como centro da mensagem, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais em sua mensagem, que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Então uma palavra, uma pregação cristocêntrica, ela vai mostrar o amor de Deus. Deus ama a todos. Por isso ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Então, segundo ponto da pregação de Pedro, o primeiro ponto é que Deus ama a todos, independente
se você é um pecador ou não, Deus ama a todos. O segundo ponto dessa pregação cristocêntrica é que Deus, Ele quer também salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Então, como está escrito lá em 1 Timóteo 2:4, Deus quer salvar, Deus quer que todos se salve, independente da sua posição. Então Deus, Ele quer salvar a todos. Deus não somente ama, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também a todos aqueles que em qualquer nação o temem. Em terceiro lugar da pregação de Pedro, cristocêntrica, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o Senhor de todos. Então aqui, essa pregação, Pedro está mostrando que o Senhor da nossa vida, como um povo cristão, é Cristo. Não é nenhum ídolo, não é nenhum homem, mas é Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Então aquele que está em Cristo, ele está salvo. Aquele que não está em Cristo não está salvo. Então a pregação de gentios, aos gentios, Atos 11 e 14, Pedro recebeu a missão de pregar na casa, para Cornélio em sua casa. Pedro foi questionado por entrar na casa de um gentil, mas explicou o porquê. Como eu disse, porque Pedro, sendo um judeu, o que ele estava fazendo na casa de um gentil? Se na mente dos judeus o plano de salvação não alcançava os gentios. Mas Pedro explicou tudo, tanto a visão de Cornélio como a visão tua, a dele, e casou uma com outra. Atos 11, 1 a 10, Cornélio teve uma visão. Cornélio tinha necessidade de ouvir a palavra, e Pedro pregou somente Cristo. Atos 10, 34, 35, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável que aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas ele quer um grupo, um povo que tema a ele, aleluia, e que faça o que é justo. Esse povo tanto é o gentil como os judeus. Então essa foi a pregação aos gentios. O subtópico de número 2 vai falar sobre a conversão dos gentios. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento. Quem crê em Cristo serão perdoados e, portanto, salvo. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos, e não todos os não-judeus, ou seja, os gentios também, né? Que, arrependidos, professariam o nome de Jesus Cristo. Então a salvação é para todos aqueles que se arrependessem e crescem no Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer que em Cristo para receber a salvação. Tanto judeu como gentil necessitam se arrepender para ser salvo. Olha o que diz aqui essa parte do subtópico de número 2. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvo. Então, não era
privilégio apenas dos judeus, mas daquele que cresce, o que crer e se arrependesse. Os judeus acreditavam que esse privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados de que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios, que está em Atos 11:18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Então, o segredo da salvação, ela inicia na conversão. Na conversão. E a conversão, para que alcancemos a salvação, tem que haver arrependimento, aleluia, dos nossos pecados. Precisamos entender isso, arrepender dos nossos pecados. Aquele que não se arrepende, ele não é passível da salvação. Então, a conversão, na conversão dos gentios, houve uma pregação da palavra, a necessidade de pregar uma palavra para eles. E o anjo chega até Cornélio e pede para que mande alguém buscar a Pedro, um judeu, para pregar a ele. Aleluia. E eles se converteram, receberam o Espírito Santo e foram batizados. Aleluia. Atos 10:34, como eu já li, e Pedro, abrindo boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro reconheceu que o Deus dos judeus é o Deus do povo de Deus e se manifesta a todos, tanto judeus como gentios. Então Pedro reconheceu que o Deus do povo dele, que era o povo judeu, era o Deus de todo aquele que se rendesse a ele. No livro de Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, aleluia, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então Tito está dizendo que a graça de Deus, a salvação, o bem imerecível para nós, veio para todos os homens, todos os homens, toda raça, toda língua, todas as nações, todos têm o direito à salvação. Não era exclusividade do povo judeu como eles imaginavam. Aleluia. Por isso que a igreja nasce em Jerusalém, mas não era para ficar em Jerusalém. Tinha que haver a igreja, sim, em Jerusalém, porém, ela tinha que expandir. Mas o povo estava ali, estava quieto ali. Aí uma perseguição faz com que eles se dispersem, alcançando todas aquelas circunvizinhanças dele, até chegar a mim e a você. Aleluia. Então nós temos que agradecer a Deus por não sermos judeus, mas estarmos inclusos no plano da salvação. Agora, para isso, nós precisamos aceitar a Ele, crer nele e sermos batizados. É o que a lição ela está nos ensinando. O tópico de número 3, que é o último tópico dessa lição de número 11, que tem como tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Esta igreja que se achava única, que se achava que o plano de salvação era apenas para ela, estava enganado. Havia um erro na forma de pensar, porque esse plano de salvação era
para todos. O tópico de número 3 diz: o Espírito Santo derramado sobre os gentios. Subtópico de número 1: o batismo no Espírito Santo experimentado pelo gentio na casa de Cornélio, Atos 10, 44 e 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro fez referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios, que está em Atos 15, 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feito aos gentios. Pedro havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que está em Joel 2 e 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, que está em Atos 2 e 17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, como rei, profeta e sacerdote, mas todo quanto nosso Deus chamar. Atos 2 e 39. Eu, você e todos que crerem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Então, inicia esse tópico de número 3, dizendo assim que o batismo no Espírito Santo experimentado pelo gentio na casa de Cornélio foi uma das mais marcantes, um dos fatos mais marcantes que aconteceu naqueles dias. Ou seja, foi a confirmação, aleluia, da aceitação do povo gentil por Deus, na mente daquele povo judeu. Aquele povo judeu, ele pôde ver que o mesmo Deus, aleluia, que enviou, que derramou o Espírito Santo no Pentecoste, onde iniciou-se a igreja em Jerusalém, esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo que foi derramado, que capacitou eles, aleluia, que encheu eles, aleluia, se manifestou na vida de um povo gentil, a qual eles consideravam excluídos. Um povo pelo qual Pedro sofreu, porque vieram questionar com ele por que ele havia ido na casa de um gentil. Aleluia. Deus está mostrando que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus dos judeus, Ele é o mesmo Deus do gentil, ou seja, Ele é o Deus do seu povo. Do seu povo. Aleluia. E foram se ouvido ali línguas, aleluia, faladas por um povo gentil. E aquele povo judeu ali se maravilharam com aquilo, porque viram que aquele povo foi alcançado por Deus. O batismo no Espírito Santo experimentado pelo povo, pelo gentil na casa de Cornélio, que está em Atos 10, 44 e 46, que está na nossa leitura bíblica, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. O mesmo Espírito na vida dos judeus como na vida do gentil. Eles se diferenciavam. Os judeus achavam que eles eram um povo privilegiado, que o plano de salvação era apenas para eles. Mas puderam presenciar que a presença do Espírito Santo que estava na vida deles também tomou a vida daquele povo gentil. Também tomou naquele povo, do povo gentil. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que está em Joel 2 e 28, que diz assim: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre quantas carnes? Sobre quantos povos? Sobre toda a carne, todas.
Só que essa toda carne aqui é todo aquele que aceitou a Cristo, todo aquele que tomou um rumo diferente na vida, todo aquele que ouviu a palavra deste evangelho, creu nela, aceitou a Cristo, foi batizado. Aleluia. Há de ser que depois derramarei do meu espírito a toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Aleluia. Aqui está mostrando que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. E não era naquela época, é para toda a época. É uma promessa para todos, para todos. Devemos alcançar, devemos buscar esta promessa. Porque esta promessa, ela foi garantida para todos, e não para um grupo. Como eu disse, esse todo, sim, aquele grupo, aquele povo, aleluia, que fez uma decisão na vida. Aquele povo que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então esta promessa de Joel é para todos, né? Para todo o povo de Deus, né? Não apenas para os judeus, mas para os judeus, para os gentios e sim para todos. Por isso Jesus disse para sair da zona de conforto, sair de Jerusalém e anunciar em todos os lugares. Por onde nós passarmos, vamos anunciar a palavra de Deus. Muitas das vezes não precisamos nem proferir palavra. Apenas o nosso comportamento, apenas a nossa vida, dando bom testemunho, já é uma pregação. Alguém pode sentir necessidade de ser igual a mim, igual a você, mas dando mau testemunho, mostrando-se mau caráter, mostrando-se falto de sabedoria, mostrando-se sem a presença do Espírito Santo, aí se torna difícil. Mas que nós venhamos a fazer o nosso melhor, o nosso melhor. O subtópico de número 2, o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre o gentio. Está em Atos 10:45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que apareceu aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque ouviram falar em outras línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. Então, o mesmo Espírito que se apossava deles, que iniciou-se ali no Pentecoste, foi promessa de Jesus. Jesus dizia que ele iria morrer, ele iria ao Pai, mas ele mandaria o Consolador. E o Consolador era o Espírito Santo, e esse Consolador ele veio após 50 dias, veio no Pentecoste. Aleluia. E houve um derramamento do Espírito sobre a vida dos judeus. E eles puderam presenciar também que essas maravilhas, essas bênçãos, os gentios também receberam. Então não era específico do povo judeu. Mesmo o Espírito derramado sobre o judeu no Pentecostes, agora também foi derramado sobre os gentios, e ouviram falar em línguas. A partir desse momento, os judeus sabiam que todo aquele que crer, se arrepender e for batizado, receberão as mesmas bênçãos dado a ele através do Espírito Santo.
se tornariam igual. Atos 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo tendo sido derramado também sobre os gentios. Aquele povo que eles consideravam excluído do plano de salvação, também receberam o mesmo Espírito Santo que eles receberam. E houve evidência do falar em língua, por isso eles se maravilharam. Eles se maravilharam. Então é muito importante isso aí. Aleluia. O Deus que nós servimos, ele não é um Deus específico da Igreja Assembleia de Deus. O Deus que você serve não é um Deus específico da Igreja Quadrangular ou da Igreja Batista. Mas o Deus que nós servimos é um Deus específico do povo de Deus. Daquele que se rendeu a Ele. Não é Deus de placa de igreja, mas é Deus de um povo. Aleluia. Que outrora andava como ovelha desgarrado. Aleluia. Mas após ouvir esta palavra, se rendeu a Cristo. Se rendeu a Cristo. Mas a palavra de Deus, ela diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como que alguém pode se converter se não existe ninguém que pregue, que anuncie o Evangelho, que essa pessoa não escute numa rádio ou pela internet, ou que não exista uma igreja próxima a ele? Como ele vai crer? Aleluia. Mas Deus tem levantado um povo fiel, um povo com aquelas qualidades que os apóstolos exigiram, pediram. Levante dentre vós 7 homens. Aleluia. E deu as qualidades que precisava. Que tem um bom caráter, um bom comportamento. Aleluia. Que nada o desabone. Que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham a sua vida direcionada por Deus. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que sejamos essas pessoas conduzidas por Deus e que tenhamos sabedoria, porque o negócio a qual nós fomos chamado para ser colocado é um importante negócio. Aleluia. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Você é um pregador da palavra. Você é um anunciador da palavra. Aleluia. Deus colocou na tua responsabilidade anunciar. Aleluia. O ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é para pastor, não é para evangelista, não é para presbítero, não é para diácono, não é para líder de algum departamento, mas é para aquele que um dia levantou a tua mão e aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador e disse a Ele assim: eis-me aqui. Aleluia. Então Deus conta comigo e conta com você. Aleluia. Aleluia. O subtópico de número 3, que é o último, ele diz: um Pentecoste visto e ouvido. Aleluia. Então aquele Pentecoste que houve no início da igreja, ele foi ouvido sim pelo barulho e visto, mas visto por aquele povo judeu que estava ali, que estava naquele lugar. Esse Pentecoste aqui é diferente. Foi ouvido e visto, sim. Porém,
O povo judeu pôde presenciar um Pentecoste na vida de um povo excluído por eles, na mente deles, excluído do plano de salvação. Olha a diferença. Então não foi alguém que chegou e disse ali para eles, ó, eles receberam. Eu ouvi falar que eles receberam, não. Aquele povo estava ali para presenciar, testemunhar aquela maravilha. Aleluia. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência do pentecostal ocorrido na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecoste, que está em Atos 2 e 4. Inclusive a manifestação do fenômeno das línguas, Atos 11, 15 a 18. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito Santo. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Mas como eu disse, o Pentecoste dos judeus foi ouvido, sim, porque houve-se aquele barulho, mas foi visto apenas pelos judeus que estavam ali. Eles que presenciaram. Mas no Pentecoste dos gentios, aleluia, eles puderam testemunhar, porque eles também precisavam de argumento para chegar e dizer: esse povo a qual nós considerávamos excluídos recebeu o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós no dia de Pentecostes. Mas para isso eles precisavam evidenciar. A evidência disso estavam em eles testemunhar, ou seja, eles precisavam estar presente. Aleluia. Foi quando Pedro usou o Pentecoste gentílico para mostrar para aquele povo que censuravam ele, o mesmo Deus que operou na sua vida, o mesmo Espírito que vive dentro de você, manifesta em você, é o mesmo. Aleluia. A partir daí, a expansão da igreja toma rumos muito grandes. Mas eu quero voltar a ler a verdade prática antes de nós encerrarmos, né? A verdade prática da lição de número 10. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Então precisou ultrapassar os limites de Jerusalém, os limites da nacionalidade, os limites da religiosidade, os limites cultural, aleluia, que existiam, aleluia, que diferenciavam, que faziam uma separação entre um judeu e um gentil. Eles precisaram ultrapassar esses limites para que a igreja pudesse crescer. Atos 2 e 4, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse, inclusive com manifestações, fenômeno da língua. Esse foi no Pentecoste judaico. Atos 11, 15 e 8, em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito Santo. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido, porque houve a manifestação do Espírito Santo e a evidência do falar em línguas estranhas. Então que nós venhamos ultrapassar os nossos limites, que nós venhamos deixar de lado as diferenças culturais,
Aleluia. E que venhamos a anunciar a Cristo a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas. Todas são merecedoras de ser salvas. Porque todas estão inclusas no plano da salvação. Porém, precisam aceitar a Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Marque, guarde esta palavra. Você é um pregador, você é um anunciador da palavra de Deus. A conclusão para nós encerrarmos, ela diz assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a toda pessoa, que está em Tito 2:11, nós já lemos, né? A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente da sua cor, da sua raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, ou seja, mais marcada pela ação e a presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, a salvação é para aquele que crê. A salvação é para aquele que crê. Então, se você crer, não importa a sua descendência, não importa de onde você veio, mas se você crer, aceitar e for batizado, você já entrou no plano de salvação. Sabemos que temos uma caminhada a seguir, mas não estamos excluídos, fazemos parte do plano de salvação. Mas precisamos ouvir a palavra de Deus e precisamos que alguém pregue, para que nós possamos aceitar a Ele e se arrepender dos nossos pecados. Amém? Deus abençoe a todos. Na semana que vem estaremos falando também sobre a lição de número 12, numa próxima oportunidade, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. Amém? Deus abençoe a todos e que Deus venha nos preparar uma próxima oportunidade. Deus abençoe.